caríssimos companheiros, irmãos, coordenadores da reunião, benfeitores que tutelam essa casa, boa noite para todos. Que Jesus, nosso Senhor e Mestre, nos envolva para que possamos, nesse instante, continuar vibrando nas faixas superiores em Deus, para que nós todos possamos nos fortalecer no ideal de aprender para servir melhor. Uma festa. Parabéns. 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 Allan Kardec, o codificador dessa doutrina luz. Nada acontece por acaso. Define André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 16, Mandato Mediúnico, porque a palavra acaso, ela foi inventada pelos homens para disfarçar, para encobrir o menor esforço. Estamos aqui todos, amparados pela misericórdia da providência divina, que nos concede um instante de luz, para que todos nós possamos analisar a nossa vida. Portanto, esse momento é um momento extraordinário, desde que nos curvemos, desde que o nosso coração seja tocado, desde que nos tornemos crianças em Cristo. Vir aqui hoje é uma festa, porque o Evangelho é uma proposta de alegria, boa nova, tempos de renovação. Jesus é o campeão do túmulo vazio. A mais extraordinária notícia que o homem já obteve. E ele, portanto, retorna dizendo, em cada movimento da nossa vida: vinde a mim todos vós, que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Na história da humanidade, esse convite ecoa em diversas dimensões para atender a todas as posições e todos os espíritos que aqui reencarnam, que aqui participam dessa humanidade, possam receber um instante de consolo, um convite para que a gente possa vencer os limites, vencer a dor, se superar nas adversidades, porque o que vale é a vida. Aprendemos em doutrina espírita que a felicidade na Terra plena é utópica. Mas um poeta da minha época, na década de 70, ele escreveu uma música que diz assim: felicidade não existe. O que existe na vida são momentos felizes. E esses momentos, eles vão se tornando mais constantes a partir do movimento de fé, de confiança,
e de transformação. Muitos procuram divulgar religiões como uma proposta de crença. Uma grande maioria se curva porque precisa de acreditar em alguma coisa, porque senão a vida perde o sentido. E na realidade, a proposta das religiões como um todo é oferecer projetos de renovação. Todas as religiões, todas. E essas propostas, elas só têm validade se nós a incorporamos dentro de nós mesmos. Ou seja, qual é a sua religião? Acredito que aqui temos judeus, cristãos, muçulmanos. A gente costuma ficar meio escondidinho. Mas a beleza é que temos aqui muitos representantes de muitas religiões. E essa sua religião, ela se agiganta se você incorporá-la na sua intimidade. Se é proposta de vida, por que não abraçar? Se é um convite para você ser uma pessoa diferente, e você já percebe que isso é bom, por que não se curvar? Como foi inspiradamente trazida na prece, essa prece que antecedeu a nossa fala, que está inserida no livro de Lucas, na narrativa que define a chegada de Gabriel, o anjo, que vai visitar Maria, a Mãe Santíssima. Como agora o anjo vem nos visitar nesta festa de aniversário. A festa de aniversário de Hippolyte Léon Denisard Rivail, que nasceu há 209 anos atrás, na cidade de Lyon, nas Galhas, em França. Nesta festa, o anjo nos visita. O anjo, em nome do Senhor, vem dizer: vinde a mim de novo, porque eu tenho uma água que o mundo não pode dar. Eu tenho um alimento que tu não encontra na prateleira à venda, ninguém vai te dar. A água que purifica, que limpa, que sensibiliza, que vitaliza. A água que oferece recursos para que nós possamos mergulhar num projeto de um valor exponencial. E o alimento, Osmar, só o Evangelho pode dar. Agora, não é evangelho de religiosos. Precisamos ser mais maduros, porque até nós, como espíritas, costumamos nos perder na prática eclesiástica, no paramento, na roupa. Eu mudo a minha fala porque eu entrei no centro. Eu passo a tratar os outros como irmãos porque, ele acha que eu sou espírita, então isso não tem sentido. Isso é perda de tempo. Nós estamos aqui numa festa, porque a vida é uma festa, mas essa festa pode tomar uma dinâmica diferente, Osmar, porque essa festa, ela propõe alimentação. Aqui é um treinamento, eu sei. Aqui nós convivemos, confraternizamos, nos inspiramos, matamos saudade, né, Beto? Porque depois nós vamos ter que ir lá para fora, não é isso, Marisa? Vou ter que voltar para casa, ver o maridão, a esposa, o filho, a sogra, o sogro, o genro, a dificuldade, a doença, o remédio, o médico, a consulta, o ônibus. Eu vou ter que enfrentar a vida.
que é nos desafios da vida, é que eu terei a oportunidade de expressar luz pela minha capacidade de irradiação, meu sentimento, irradiando luz, operando o amor, porque amor é dinâmico, amor é ação, é que eu vou encontrar alimento. É o alimento que Jesus vem dizer: vinde a mim, que eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e tiveram fome. Ele falava para os judeus. O alimento informativo, orientativo, mas não é suficiente para promover vida. A doutrina espírita não é suficiente para mudar a nossa vida. A doutrina espírita é chave. A doutrina espírita é um estudo, é uma ciência, é uma filosofia. Cuidado, espíritas, para não fazermos a nossa doutrina espírita mais uma religião, porque ela não é. Observemos as práticas espíritas e a gente vê claramente o que nós estamos fazendo. A doutrina espírita propõe uma religião, sim, pelo amor. A do ser amigo, estender a mão, dar o passe, visitar, passar a noite no hospital com ela, visitar aquele tio que, ele está quase desencarnando e você está conversando com ele agora no Facebook. E ele precisa de olho no olho. Allan Kardec percebeu isso para tentar simplificar a nossa fala. Que saudade quem eu vejo. Que Deus me abençoe. É uma festa, Dona Luz. Que Jesus nos abençoe. É uma festa de hoje. É um momento que a nossa alma precisa, como Allan Kardec, verificar que a dor tem solução. O problema, ele existe para ser trabalhado. Porque diante desse obstáculo que tu está enfrentando na vida, é que você vai crescer. É assim que a gente sente mamãe com a gente. É assim que a gente percebe o papai que já foi para o mundo espiritual e que eu depositei um parabéns para ele na caixinha. E ele respondeu. No momento da dor, no momento do desafio, mas também no momento da alegria, como a de hoje, esse banquete, que nós estamos sendo acolhidos por irmã Sheila. Esse coração venerando que acolhe todos nós, na expectativa que a gente saia dessa condição de receber, de usar amuleto, de ficar buscando na doutrina espírita, mágica, milagre. Ela, como todos os benfeitores que são educadores. Jesus é mestre, Kardec é professor. Foi Jesus quem disse: se vocês não concordam, discutam com ele. No capítulo 13 do Evangelho de João, no versículo 13: vós me chamais mestre e dizeis bem que eu sou. Ele é mestre, amigo que cresceu, que está numa condição hoje de sustentação, porque os espíritos, à medida que vão evoluindo, vão crescendo, eles cada vez mais abraçam o trabalho. E olha, que a gente começa a trabalhar, assinou a carteira, já está querendo saber quando aposenta. Os espíritos superiores operam para sustentar, porque se irradiando luz, a luz se agiganta na treva. Quantos aqui não viemos querendo ficar livre do obsessor? Um amigo disse assim: Casalberto, se esse negócio de imposto é verdade, eu estou lascado, o pão de açúcar está nas minhas costas. Como é que eu faço para livrar? Aí a gente faça prece. Mas costumam os benfeitores falar assim: se tirar o pão de açúcar das costas dele,
Ele se perde na Mata Atlântica. Deixa o pão de açúcar, deixa o obsessor. Porque, diga-se de passagem, nós é que costumamos ser o obsessor. Mas a gente quer transferir o problema para que a gente fique bem. Nós sempre somos vítimas. Já viu como é que a gente adora contar o drama? Contar a briga é melhor que a briga. Porque geralmente a gente se faz os mocinhos que vão vencer amanhã. Porque sempre a gente tem razão. E aí o que vai acontecendo nessa caminhada? A espiritualidade vem nos convidando para que a gente possa, portanto, levantar da beira do caminho, como diz o Erasmo, que não tem mais fim, e começar a empreender a nossa jornada. A sua caminhada, meu amigo, é diferente dela, da esposa, do filho, da mãe. Cada um tem a sua. Quando Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele estava dizendo que o Cristo potencial e radiador que existe dentro de cada um de nós precisa de encontrar espaço para irradiar, para construir. E quando você, portanto, estabelece um vínculo, uma sintonia com um projeto que vai te trazer coisas boas, portanto, você precisa então de trabalhar por ele. Foi o que Allan Kardec fez. Allan Kardec é um espírito profundamente vinculado a Jesus, que esteve com ele nos tempos lá da Galileia, e lá ele estava sendo preparado para que um dia pudesse vir aqui e novamente dizer para nós: voz do que clama no deserto, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Kardec é o precursor dos novos tempos. E como professor, ele tenta facilitar para que a gente possa compreender que nós temos que assumir o papel de nos tornarmos precursores da nossa vitória, para que o amor do Cristo esparja a partir do teu coração de mãe, de amiga, de tarefeira, de poeta, de música, de artista, de religiosa, de cientista. Nós temos que trabalhar com mais profundidade com a doutrina espírita. Nós temos que trazer Allan Kardec para o nosso lado, para que ele não continue tão desconhecido no movimento espírita. Como nos falava Arnaldo Rocha, que saudade do Naldinho. O senhor Allan Kardec é um ilustre desconhecido nas casas espíritas, porque nós caminhamos sem nos preocupar com a base. Trabalhar as questões do Livro dos Espíritos, do Evangelho, não como uma proposta mística que vai chegar aqui para resolver as nossas dúvidas. Mas até quando? Nós temos que entender a responsabilidade de viver essa doutrina a partir do nosso contributo para a vitória de nós mesmos. Porque muitas vezes nós esquecemos dessa necessidade de mudança, porque o Espírito é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as más inclinações. Kardec não disse que conhece o Espírita pela sua santidade. Não. Porque até, diga-se de passagem, uma companheira certa feita me disse assim: ela frequenta a reunião conosco tem 20 anos. E eu quase contei. Aí ela disse assim: eu
convidei ela para uma tarefa. Ela disse: não, eu não aceito, irmão. Por quê? Não, eu não sou espírita. Eu disse: você não é espírita? Não. Mas tem mais de 20 anos que você participa de reunião conosco e você não é espírita? Não, não sou. Por quê? Ser espírita é muito difícil. Muito difícil, por quê? Não, tem reforma íntima, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não pode aquilo, não pode cá, não pode lá. Eu vou: para. Ser espírita, basta você dizer para você mesmo que quer ser espírita. Antigamente, quando eu cheguei na doutrina espírita, eu tinha tempo de ler. Época boa. Aí eu lia no ônibus. Só que na minha época, vendia pão na padaria, a gente enrolava o pão no papel de pão. Aí eu encapava os meus livros espíritas com papel de pão, para ninguém saber que eu mexia com essas coisas. Hoje, ser espírita é status. Olha as novelas da Globo. Olha, a minha religião está lá. E a sua? Meu Deus, ser espírita é dizer: eu quero ser cristão. E para ser cristão, basta que você tenha fé na vida, porque cristão é imortalista. Ser espírita é não só acreditar na imortalidade, mas também conjugar o pensamento com Allan Kardec e compreender que essa imortalidade, ela se torna exuberante a partir da exuberância da sua alma. Porque o que vale ficar sabendo de nosso lar? E olha que eu sou humilde, eu nem fui para a Alvorada Nova. O que adianta a gente ter tanta informação se este recurso não é suficiente para promover esperança na sua vida e te dar força para que você possa lutar para a cada dia ser um pouco melhor e ao mesmo tempo se sentir partícipe de um grande organismo chamado humanidade? Você é um espírito que compõe um grande grupo. Você faz parte de uma família. É uma só, mas ela tem as suas características e se promove na própria dimensão da evolução, criando departamentos que se multiplicam ao infinito, para que a gente possa estagiar em todos esses departamentos, se eu posso assim chamá-los. A família que tu hoje está sendo abraçado, que a gente costuma dizer, a minha família. O Chico costumava dizer assim: a família que me recebeu por misericórdia. Ele muda o contexto. A família que está nos tolerando hoje, ela foi um grande recurso que Maria Santíssima nos concede para que eu possa entender o que é mais importante trabalhar agora. Vai chegar um tempo que tu vai mudar de família. E eu estou acelerando o Casalberto. Já nessa encarnação, já estou na 18ª família. Uma só numa vida já é uma luta para você entender a missão. Se você está na 18ª, o seu negócio está mais evoluído. Ou então, vai ter que voltar. Nas 18, talvez 36, talvez você tenha mais 18 pela frente. Porque a família é o centro essencial dos nossos reflexos, nos ensina Emmanuel, no livro Pensamento e Vida. Se é a essência, se é o centro do reflexo que esboça da sua intimidade, a família te induz a despertar em você mesmo reflexos positivos e negativos. Portanto, a família é o teu número. A família te oferece agora o que você mais precisa. Não abra mão dela. Porque o caos social está na razão direta da falta de evangelho nas famílias. Por isso desrespeito e ingratidão. Por isso competitividade. Por isso
desse materialismo, consumismo, imediatismo. Que saudade dos tempos de outrora. E que vontade que o mundo regenerado se faça mais perto. Mas para isso, Maria Santíssima conta com cada um aqui presente. Para que cada um aqui volte para o reduto luz e assuma cada vez mais a sua responsabilidade em semear o bem, amando como as mães, que não cobram, que se doam, que se fazem presente, que não tem tempo ruim, não cansam, sempre amamentam, sempre estão dispostas a oferecer um pouquinho mais, porque as mães intuitivamente elas se conectam pela razão, pelo compromisso que assumem para ajudar a nós homens, nós filhos, nós agregados, que diz que cunhado não é parente de agregado, eu também sou cunhado. Nós que estamos na periferia do processo, possamos estar juntos, cada um cumprindo a sua missão. Não podemos, portanto, descuidar dessa célula base da sociedade. Allan Kardec percebeu isso e falou para nós que há parentela corporal e há parentela espiritual. A corporal é transitória, a gente sabe. A espiritual é definitiva. Por isso é que nem sempre nós estamos vinculados aos parentes espirituais. Sabe por quê, Madalena? Porque nós já resolvemos com eles. Está ótimo. E aonde tem amor não tem distância, não tem nem saudade, porque as almas se intercambiam. Parabéns, papai. As almas se fazem presente, porque afirma o poeta que ninguém toca uma rosa sem atingir uma estrela. No âmbito do amor, aqueles que se amam estão sempre juntos. Sinta a sua mãe agora. Sinta o teu filho agora. Sinta a tua alma gêmea agora. A minha mesmo, quer saber. E você, sinta a sua alma gemada também. Sinta a sua alma gemida agora. Você sabe por que eu não quero? Sinta aqueles que estão distantes. Você é capaz. Mas não os aprisione. Sinta-os libertando. Nós já temos recursos para isso. Nós tivemos, a partir do ano de 1910, exatamente no dia 2 de abril, a reencarnação de um espírito que veio ao meio espírita para nos falar da mediunidade bendita. E com seus exemplos ele cuidou da família, ele cuidou dos seus e aprendeu a cuidar de todos aqueles que o Senhor nos confiou. Nós estamos nos referindo a Francisco de Paula Cândido, desculpe, seu nome de batismo. Francisco Cândido Xavier. Ontem nós tomamos um café em família Xavier e discutimos exatamente isso. O compromisso de Chico Xavier com Francelina Gomes. E nós contamos a história do outro dia. Foi aqui? Já nem sei. A sua vovó, escrava. Ela era escrava. A sua mãe, Maria João de Deus. Ele amava-as profundamente e assumia um compromisso com elas de cuidar de toda uma prole. Com simplicidade ele tinha tantos recursos. E fez, e criou, e construiu uma epopeia de trabalho.
intercambiando com os espíritos pelo vínculo que ele estabeleceu com Allan Kardec, para nos dizer que tudo isso é possível. Eu queria fazer uma fofoquinha fraterna com vocês. Está saindo tudo diferente do que nós planejamos. Mas eu não posso, na condição mínima, reverenciar Allan Kardec, falando tanto da intelectualidade daquele homem brilhante, reverenciando a pleiade de espíritos que ele representou. Um trabalho extraordinário que aquele homem realizou em apenas 10 anos. Oferecer para a humanidade o que ele ofereceu. Eu tenho para mim, com toda a irreverência da minha parte, que para homenagear Kardec, nós temos que exaltar a maior preocupação do codificador. Fazer que o cristianismo pudesse atender o povo. Colocar na mão dos sofredores a chave que, manuseada com consciência e eficiência, nos explica o motivo da dor, e compreendendo a dor com a presença do Cristo, o Consolador prometido, a dor toma outra dinâmica. Ela passa a ser motivo para o nosso despertamento consciente como espíritos eternos, imortais que somos. Certa feita, Hilário Silva conta para nós, através das mãos abençoadas de Chico Xavier. Numa triste manhã do ano de 1860, Allan Kardec estava exausto, porque o trabalho com Jesus é árduo. O trabalho da renovação, ele exige. Por isso é que a equação do Evangelho é só 10%. Para ter resposta. Muitos são os chamados, poucos permanecem. Jesus curou 10 leprosos, apenas um entendeu. Porque a dinâmica não é opressiva. Evangelho não é convencimento. Não gasta tempo doutrinando ninguém. Evangelho é consciência e despertar, meu amigo. Por isso é que o próprio Kardec disse que no futuro o Espiritismo se tornará convicção da humanidade. Porque o Espiritismo não é uma proposta que entra. O Espiritismo é uma proposta que sai. Por isso é que muitos entram para o Espiritismo. Pouquíssimos o Espiritismo entra para dentro deles. E raros são aqueles que o Espiritismo sai, como verteu das mãos acabrunhadas, calejosas, deste francês ilustre. Fazia frio, nevava. Muito embora a consolidação da sociedade espírita de Paris e a promissora venda de livros, escasseava dinheiro para a obra gigantesca que os espíritos superiores lhe haviam colocado nas mãos. A pressão aumentava. Missivas sarcásticas avolumavam-se à mesa de Kardec. Quando mais desalentado se mostrava,
chega a paciente esposa, Madame Rivale, a doce Gabi, a entregar-lhe certa encomenda cuidadosamente apresentada. O professor abriu o embrulho, encontrando uma carta singela, e leu: Senhor Allan Kardec, respeitoso abraço. Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. Sou encadernador desde a meninice, trabalhando em grande casa desta capital. Há cerca de 2 anos, casei-me com aquela que se revelou minha companheira ideal. Nossa vida corria normalmente, e tudo era alegria e esperança, quando, no início desse ano, de modo inesperado, minha Antoniette partiu desta vida, levada por sorrateira moléstia. Meu desespero foi indescritível, e julguei-me condenado ao desamparo extremo. Sem confiança em Deus, sentindo as necessidades do homem do mundo e vivendo com as dúvidas aflitivas de nosso século, resolvera seguir o caminho de tantos outros, ante a fatalidade. A prova da separação vencera-me, e eu não passava agora de trapo humano. Faltava ao trabalho, e meu chefe, reto e ríspido, ameaçava-me com a dispensa. Minhas forças fugiam. Namorava diversas vezes o rio Sena, e acabei planejando o suicídio. Seria fácil, não sei nadar, pensava comigo. Sucediam-se noites de insônia e de angústia. Em madrugada fria, quando as preocupações e o desânimo me dominaram mais fortemente, busquei a Ponte Marier. Olhei em torno, contemplando a corrente do Sena, e ao fixar a mão direita para atirar-me, toquei um objeto algo molhado que se deslocou da amurada, caindo-me aos pés. Surpreendido, distingui um livro que o orvalho umedecera. Tomei o volume nas mãos e, procurando a luz mortiça de poste vizinho, pude ler, logo no frontispício, entre irritado e curioso: essa obra salvou minha vida. Leia-a com atenção e tenha bom proveito. Laurent. Estupefato, li a obra, o Livro dos Espíritos, ao qual acrescentei breve mensagem. Volume esse que passo às suas mãos, abnegadas, autorizando o distinto amigo a fazer dele o que lhe aprouver. Ainda constava da mensagem agradecimentos finais, a assinatura, a data e o endereço do remetente. O codificador desempacotou, então, um exemplar do Livro dos Espíritos, ricamente encadernado, em cuja capa viu as iniciais do seu pseudônimo,
e na página do frontispício, levemente manchada, leu com emoção, não somente a observação a que o missivista se referia, mas também outra, em letra firme: salvou minha vida também. Deus abençoe as almas que cooperaram com a sua publicação. Terrível. Após a leitura da carta providencial, o professor Rivail experimentou nova luz a banhá-lo por dentro, conchegando o livro ao peito, raciocinava, não mais em termos de desânimo ou sofrimento, mas sim na pauta de radiosa esperança. Era preciso continuar, desculpar as injúrias, abraçar o sacrifício e desconhecer as pedradas. Diante de seu espírito turbilhonava o mundo necessitado de renovação e consolo. Allan Kardec levantou-se da velha poltrona, abriu a janela à sua frente, contemplando a via pública, onde passavam operários e mulheres do povo, crianças e velhinhos. O notável obreiro da grande revelação respirou a longos haustos e, antes de retomar a caneta para o serviço costumeiro, levou o lenço aos olhos e limpou uma lágrima, escutando na acústica de sua alma as sacrossantas palavras de Jesus, conforme a descrição do evangelista João no capítulo 14, primeiro versículo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar, e depois voltarei para vós, enviando o Espírito Santo, o Consolador, que há de vos fazer lembrar de tudo que tenho vos dito e dizer muito mais. O Espírito Santo que os homens do mundo não podem receber, porque eles não o conhecem. Mas vós, cada um que foi convidado para esse conclave de bênçãos, pode sim ouvir, porque eu sou o pastor das ovelhas. As ovelhas, as minhas ovelhas, conhecem a minha voz. Os que vieram antes de mim são ladrões, são salteadores, são mentirosos, prometem o que não podem dar. Mas as minhas ovelhas sabem que, como pastor, ofereço o pão da vida e abro as portas da excelsitude, da beleza, da misericórdia do próprio Senhor da vida. Portanto, não temais, vinde a mim,
Porque o amor, é a única força capaz de sublimar a inteligência para que o reino de Deus se estabeleça em definitivo nos domínios do próprio coração. Ave, codificador bendito. Ave, doutrina da esperança. Ave, o evangelho do reino. Ave, o cristianismo, proposta que felicitará o mundo. Vinde, meus filhos, porfiai pela porta estreita, porque as do mundo são largas e vos levam à perdição. A porta estreita é a da escolha, que como um parto traz em si dores, mas depois que o rebento chega no mundo e dá os primeiros vagidos, a alma se engrandece no Senhor, porque ela foi concebida por ter se colocado plena e pura, sem questionamento, sem preconceito, mas simples, terna, humilde e convicta da presença de Deus, que sustenta a todos os filhos, a todos nós que compusemos a humanidade espiritual, a humanidade dos homens. Demos as mãos, porque como feixes de vara, força no mundo não quebra. E unidos nesta codificação bendita, estudando-a em seus princípios fundamentais, em todos os instantes da nossa vida, por certo, o porto seguro da paz está muito mais próximo do que os nossos olhares ainda acanhados podem divisar. Ide, 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 ide sempre na direção da fraternidade. É o que deseja os amigos espirituais que vieram preparar esses banquetes para prestar um preito de respeito, de admiração e de carinho a Allan Kardec e a todo este concerto do Espírito Santo, do Espírito da verdade, tendo em Jesus o sol de nossas vidas, a luz do nosso coração. Muita paz.